oração sacerdotal, tá certo? É a oração do sacerdote. Como sabemos, na palavra de Deus, em toda a história dos hebreus, existia aquela figura do sacerdote, que era a pessoa encarregada de entrar na presença de Deus, no tabernáculo ou posteriormente no templo, e fazer aquela oração, né, de um representante ali do povo, aquele que entra, que pede a Deus, diz: Senhor, perdoa o meu pecado, perdoa o pecado da nação, aquele que faz a mediação entre Deus e aquela comunidade. O sacerdote é essa figura de espécie de mediador, não é? E Jesus, ele assume algumas funções. Por exemplo, essa é uma das. Jesus também é nosso sacerdote. O livro de Hebreus, quando a gente chegar, a gente vai ver isso, que o autor de Hebreus, ele especifica bem e clareia essa ideia do sacerdote. Porém, Jesus não é um sacerdote como aquelas ordens anteriores. Um sacerdote mortal, um sacerdote pecador, um sacerdote falho, de forma alguma. Jesus, ele chama a função de sacerdote para cumprir de uma vez por todas esse ofício. Não é assim que Jesus faz? Muitos líderes foram levantados na história do povo hebreu. Esses líderes, eles faziam referência a alguém superior que viria lá na frente. Moisés foi um, Josué foi outro, os profetas, né, como conhecemos, Elias, Eliseus, e todo o povo que foi líder na história e que rendeu sua vida a Deus, mesmo sendo falho, pediu a Deus senso de liderança, pediu a Deus senso de direção, é considerado uma espécie de sacerdote também, tá certo? Eu estou trazendo essa ideia para deixar mais claro. Jesus, ele toma a função, como falamos, de sacerdote, como aquela pessoa, como o Deus e o homem. Ele foi Deus e foi homem, e assumiu a postura de sacerdote, e de uma vez por todas, é como se Jesus tivesse ido a Deus e de uma vez por todas tivesse pedido perdão ao Pai por mim e por você. Amém? Se nós tivéssemos vivido na época de Moisés, se um de nós fosse daquela multidão que andava pelo deserto, o nosso sacerdote teria sido Arão, não é? Arão é que era a pessoa investida dessa autoridade de sacerdote, Moisés também, enfim. Mas nós, hoje, aqui, nós não temos mais nenhum sacerdote humano. Nosso sacerdote hoje é Jesus. Amém por isso. Porque ele de uma vez por todas orou por nós. Ele de uma vez por todas adentrou o Santo dos Santos, um lugar especial de habitação com Deus, e fez o sacrifício de expiação. Não com carneiros e bodes, mas ele mesmo se doou. Ele se fez o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na verdade, Jesus chama para si, em Jesus habita tudo aquilo que Deus exigia para um sacrifício, aquelas antigas ordenanças judaicas. Jesus toma para si essas funções e as cumpre perfeitamente. Porque todas as pessoas que passaram pela história, os líderes, Moisés, todos os profetas, os reis, Davi foi um rei, como falamos já, segundo o coração de Deus, todos eles exerceram uma função bastante importante, mas todos eles falharam. E o único que desempenhou a função totalmente, completamente, absolutamente, de uma vez por todas, foi o sumo sacerdote Jesus, de uma ordem eterna, que não guarda ligações com os seres humanos mortais. Jesus nasceu, como sabemos, sem vínculo humano. Jesus Cristo não foi gerado da fusão de um espermatozoide com um óvulo, mas sim o próprio Espírito de Deus criou a Jesus como homem, na qualidade de homem, porque ele é eterno, se fez carne e habitou entre nós, como sabemos, e hoje estamos aí nesse capítulo 17 de João, contando os últimos dias do Senhor Jesus, nessa função aqui de sacerdote.
E para fechar o raciocínio, ele foi profeta, sacerdote e rei. Ele assumiu essas três funções, cumprindo-as, como falamos, de forma perfeita, justa e absoluta. Amém? Então ele é o nosso rei, ele é o nosso profeta e ele é o nosso sacerdote. Ele é o nosso Deus. Amém? Você pode descansar nessa verdade, que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Deus. E o capítulo 17 começa dizendo, tendo dito essas palavras aos seus discípulos. Se a gente ler o contexto anterior, tá certo? A gente vai ver quais palavras foram ditas, porque a palavra de Deus ela precisa ser lida na sequência, tá certo? Não é bom que a gente leia apenas um capítulo e não tenha as devidas referências desse capítulo. Jesus está falando aqui, tendo dito essas palavras no capítulo 17, ele está se referindo a tudo aquilo que ele falou no final do capítulo 16, cuja frase é aquela linda frase que a gente conhece, não é? No mundo sofrereis, tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, toda a explicação de Jesus encorajando os seus discípulos, dizendo que ele ia morrer, mas não se preocupassem, que logo depois ele ressuscitaria. Então, no final ele diz, olha, não se preocupa com nada, que eu vou morrer, mas vou ressuscitar. E por isso, eu venci o mundo, vocês vão ter aflições, mas vocês também são herdeiros e co-herdeiros dessa vitória. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Vocês também vencerão. Amém? Essa palavra traz um descanso. Quem crê nessa palavra tem um descanso profundo, se sente plenamente amparado na estrada da existência. É dar um passo de fé, é se sentir de fato um vencedor. Porque a espiritualidade ela caminha nesse sentido. A gente se sente de dentro para fora e o resto Deus faz. Aliás, é o seguinte, vou contar um segredinho para vocês. Quando a gente vem a se sentir de fato isso, um vencedor, é porque o Espírito já veio anteriormente e já nos convenceu disso. Mas deixemos essas questões para lá, tá certo? O que importa para a gente, o que compete aos seres humanos é pregar a palavra nesse sentido. Deixa que Deus faz tudo. Mas a mensagem que a gente tem hoje, iniciando, é... eu venci o mundo, vocês vencerão também. Descansem nessa verdade, tá certo? E Jesus, nessa oração sacerdotal, o que é que ele faz? Ele faz um clamor único e final. Um clamor que resume todos os clamores. Se houvesse uma oração que pudesse concluir tudo que Jesus tinha de orar por mim e por você, essa oração começa nessa oração aqui sacerdotal, tá certo? Essa oração começa aqui nesse clamor sacerdotal. Então Jesus olha, levanta os olhos para o céu e diz: Pai, é chegada a minha hora, glorifica o teu filho para que teu filho te glorifique. Jesus, na comunicação com o Pai, ele estava sabendo que a hora dele estava chegando, e aí ele se comunica com o Pai, ele ora ao Pai. Jesus era um homem de oração, sabemos que Jesus era 100% homem, 100% Deus, tá certo? E na função de homem, ele era alguém de oração. Ele amava orar, ele compartilhava com o Pai todos os momentos da vida dele, os momentos bons, os momentos de aflição. Ele sempre vivia orando, ele agradecia ao Pai tudo aquilo que o Pai tinha dado a ele, os discípulos. São orações que a gente vai ver mais para frente, mas a verdade é que Jesus era alguém de oração. E aí surge a pergunta: você é uma pessoa de oração? Eu gosto muito de uma frase que diz: quer ver Deus sorrindo? Conte-lhe seus planos. Deus já sabe tudo que vai acontecer, não é, amigos e amigas, em nossas vidas. Amém? Mas Ele faz questão que você conte a Ele. Conte a Deus todos os seus planos. Não saia de casa sem orar, sem colocar diante de Deus toda a sua trajetória naquele dia. Entregue a Deus aquele dia que você
está saindo para trabalhar, convide Deus para o convívio da sua vida. Não fique dependendo de sinais miraculosos. Não faça isso. Entregue só a Deus. Entregue e as demais coisas vão sendo acrescentadas gradativamente. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe de tudo que vai acontecer na sua vida. Agora é preciso que a gente esteja entregando a Deus tudo que se passa em nossas vidas, formando um vínculo mais natural do que muitas vezes a gente imagina. Tá certo? Quando a gente conhece uma pessoa e a gente gosta daquela pessoa, a gente se comunica com aquela pessoa. Então, o relacionamento entre Deus e os homens, ele se dá nesses modais naturais. Não é, como eu falei, não é preciso fazer um curso especial para conhecer a Deus ou ter religião. Não precisa ter religião para ter Deus, para ser habitado por Deus. Você precisa ter fé. É óbvio que depois que a gente começa a lidar com essa sobrenaturalidade, depois que a gente começa a lidar com a intimidade com Deus, é óbvio que Deus vai nos enviar para alguma comunidade onde a gente vai congregar, que é justamente a outra dimensão, uma outra dimensão da espiritualidade cristã, que é a convivência social. E é nessa convivência que a gente aprende as maiores lições da nossa vida. É na convivência social. Aprender a perdoar, aprender a aturar pessoas que são diferentes de nós, de forma que a espiritualidade cristã, ela se dá nesses dois eixos, né? Como a gente já falou, o eixo vertical, que é a comunicação, essa que Jesus está fazendo aqui, olha para cima e glorifica o Pai, e a comunicação horizontal, não é? O relacionamento com as pessoas, esse relacionamento é de fundamental importância. Tem pessoas que têm muita dificuldade em se relacionar com Deus, mas têm facilidade de ter amigos. Já tem pessoas que têm dificuldade de ter amigos, de conviver, e têm facilidade de se relacionar com Deus. Não é bom nenhum desses extremos. O que Deus quer para a minha vida e para a sua vida é que tanto você tenha um bom relacionamento com Ele, seja uma pessoa de oração, uma pessoa de comunhão com Ele, nas disciplinas espirituais, orando, jejuando, lendo a palavra, e também se relacione bem com todo mundo. Tá certo? Muitas vezes a gente diz assim, não gosto de me relacionar com aquela pessoa porque ela é uma pessoa difícil. Não se preocupe não que você é uma pessoa difícil. Tá bem? Eu sou uma pessoa difícil, todos nós somos difíceis. Amém?